Olá, paz do Senhor Jesus a todos, amém? Estamos retomando, continuando aquilo que nós chamamos de projeto Palavra Viva, com a finalidade de compartilhar a Palavra de Deus todos os domingos pela manhã, e aproveitamos a oportunidade para dividir isso através desse veículo, pela internet, e juntos a gente possa estudar a Palavra do Senhor. Nós estamos continuando uma série que fala sobre as 4 marcas da igreja, que está em Atos capítulo 2, verso 42. Esse texto eu vou ler só para retomar aqui a sequência, né? Atos capítulo 2, verso 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2, 42. Então nós falamos aqui, em primeiro lugar, a primeira marca da igreja é perseverar na doutrina dos apóstolos. Comentamos aqui da importância da palavra de Deus, da centralidade da palavra. Dissemos aqui que a palavra não pode ser substituída por nada, não pode ser substituída por outras manifestações que são legítimas do culto, mas não podem de maneira alguma fazer o papel que a palavra faz. Só a palavra alimenta, só a palavra de Deus explicada e pregada com unção pode corrigir o coração das pessoas, pode convencer do pecado, pode apontar a direção, né? Essa é a primeira marca da igreja. A segunda marca da igreja, nós já falamos também, é a marca de perseverar em comunhão. Dissemos aqui que das 4 marcas, a comunhão é aquela mais difícil de ser reproduzida hoje. E nós chegamos aqui à conclusão de que ela é difícil de ser reproduzida, principalmente no modelo de Atos dos Apóstolos, porque nos falta amor. Porque nós temos uma noção truncada, uma noção errada do que seja amor. Nós temos um conceito muito diluído, muito ralinho do que seja amor. A gente tem a ideia de que amor é somente uma coisa que foi feita para nos dar prazer, e amor só funciona enquanto nos estiver fazendo bem. A gente falou aqui que amor tem um preço, que amor faz sofrer, né? Se por um lado o amor nos traz alegria e nos traz prazer, por outro lado, o outro lado da moeda do amor é que ela nos traz sofrimento, né? O amor também nos faz sofrer, nós sofremos por amor. Eu falei aqui, né? Se você ama alguém, saiba disso, esse alguém vai te fazer sofrer, né? Essa é uma noção básica, né? E dissemos então que nós não sabemos amar, por isso que a gente não sabe dividir as coisas. A gente não tem como dividir as coisas se a gente não souber amar, a gente não se ama, a gente não se quer, né? Então essa é a segunda grande marca da verdadeira igreja, é o genuíno amor, é o amor nascido daquela unção especial do Espírito Santo, né? Só é capaz de amar quem teve um encontro especial com Jesus e que pode fazer isso. Então, perseverar na comunhão é outra marca. Vamos hoje para a terceira marca, terceira grande marca das 4 marcas da igreja, que está aqui em Atos capítulo 2, verso 42, que diz assim: perseveravam na doutrina, na comunhão e no partir do pão, né? Diz ali que aquela igreja perseverava no partir do pão, ok? Muito bem. O que significa partir do pão? Vamos lá para Mateus capítulo 26, versos 26 e 27. Mateus capítulo 26, verso 26 e 27. Vamos procurar entender o que é que aquelas pessoas queriam dizer quando se falava em perseverar no partir do pão. Vamos lá. E quando comiam, Jesus tomou o pão, abençoando, o partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos. Ok? Enquanto comiam, Jesus toma o pão, parte e em seguida toma um cálice de vinho, né? Enquanto eles comiam, durante uma refeição, Jesus toma pão e vinho, separa esses 2 elementos e dá a eles um significado especial para isso, né? Na realidade,
realidade, partir o pão é aquilo que nós conhecemos hoje como ceia do Senhor. Né? Os católicos chamam de Eucaristia, os evangélicos chamam de ceia do Senhor. Normalmente é a prática da igreja que se faça uma vez por mês, para que a importância do rito não seja perdida, não seja diluída, né? Mas na realidade, todas as vezes que nós nos reuníssemos, nós deveríamos fazer isso. E Jesus falou, fazer isso em memória de mim, né? Isso ele falou com toda clareza. Então, partir o pão significa fazer novamente a representação da ceia do Senhor, com o pão e com o vinho. Mas aí vem uma pergunta, mas o que significa a ceia do Senhor? Essa é a grande questão, né? A igreja tem que perseverar no partir desse pão. Mas ao partir do pão, ela está fazendo o quê? Então vamos lá para o outro texto. Esse está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versos 23 e 26. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versos 23 e 26. O que diz lá? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. 26. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Muito bem. O que significa o partir do pão? Paulo dá aí dois significados. A igreja antiga entendia que todas as vezes que eles praticavam e faziam a ceia do Senhor, aquele rito, eles estavam fazendo duas coisas. Em primeiro lugar, ele diz, anunciais a morte do Senhor, né? Primeira grande questão é essa. Todas as vezes que se prega o Evangelho, e aqui vai o segredo da coisa, né? Precisamos anunciar que Jesus morreu. Jesus morreu, e morte de cruz. Esse é o genuíno Evangelho, não é outra coisa. Pregação que não anuncie que Jesus morreu na cruz do Calvário pode ser qualquer coisa parecida, mas não é pregação do Evangelho. Não é. E quando a gente fala que Jesus morreu e morreu na cruz, vem logo uma pergunta, mas por que ele fez isso? Eu não sei se vocês já tiveram essa coisa, né? Porque fala-se muito que Jesus morreu, mas por que ele morreu? Né? Essa é a grande questão. Logo vem a noção de pecado. Toda a pregação do Evangelho tem que levantar a noção de pecado. O pecado tem que ser apresentado para todas as pessoas que ouvirem, né? E nós nos lembramos logo de algumas passagens, algumas referências. Vamos lá para elas então. Vamos primeiro em Gênesis, no início da Bíblia, né? Vamos para Gênesis, capítulo 2, verso 17. De onde que vem essa noção de pecado, de morte, né? Como que começou isso? Gênesis, capítulo 2, verso 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então havia uma sentença no início de todas as coisas, e é importante que ao ouvir essa mensagem você entenda, tinha uma sentença lá, era uma sentença de morte diante do pecado. Diz lá, se você comer da árvore, se você fizer a escolha errada, certamente morrerás. Eu me lembro bem, estudando o original desse texto aí, em hebraico, certamente, a tradução em português colocou esse advérbio, né? Certamente, né? Que não traduz bem a força do que o original está querendo dizer. A raiz é dupla, é como se ele estivesse dizendo assim, morrer, morrerás. Ou seja, como que ele está dizendo assim, você inevitavelmente vai morrer se você fizer a escolha errada, né? Essa é a noção, por isso incluiu a palavra aí, certamente. Ou seja, é muito certo, não existe outra alternativa, você vai morrer. Há um eco dessa sentença aí em Ezequiel, vamos ler Ezequiel, capítulo 18, verso 20. Na profecia de Ezequiel, o profeta vai dar um eco dessa sentença, né? Ele vai dizer, 18, 20. Só a primeira parte do verso. Ezequiel, capítulo